quão longe eu consigo ir em um ano inteirinho de Stardew Valley. Oi daqui, tudo bem daí? Aqui é a Lux e hoje eu estou começando meu mundo eterno na Stardew. Eu escolhi a Fazenda da Floresta pela facilidade de obter madeiras de lei, também porque não vou focar em cultivo, que é uma das minhas coisas favoritas nesse jogo. Estou com alguns mods para facilitar a vida, como o Info Mod e o Lookup Everything, já que eu usaria o wiki de qualquer jeito. Eu tenho alguns objetivos. Eu quero ganhar 1 milhão de ouros até o final desse ano, terminar o centro comunitário, o nível 10 em todas as habilidades, pelo menos um nível de maestria, conseguir namorar com um dos NPCs casáveis, liberar o acesso aos esgotos e ter um de cada animal. Eu tô bem confiante. Depois de dar uma limpada no meu terreno, plantar as minhas xeríveas, criar um baú para guardar as minhas coisinhas, eu saí andando pela vila. Eu comecei lá pelas montanhas e encontrei o meu primeiro livro perdido às 11h40. Já passei dando oi pro pessoal. Eu não consegui seguir o meu plano, que era cumprimentar todo mundo no Festival do Ovo. Fiquei ansiosa e saí já dando esse rolezinho pela cidade também para tentar coletar alguns coletáveis. Passei ali pelo Pierre, cumprimentei todo mundo. Nesse ponto eu ainda não sei com quem que eu vou casar. Passei na casa do prefeito, ele não tava. Quando a gente precisa dele, ele nunca tá. Encontrei a Evelyn, a minha NPC favorita dessa cidade, nossa querida vovó, e dei oi pra ela. E continuei dando salve pra todo mundo da vila. Eu saí revirando o lixo de todo mundo. Só porque sim, né? Desci lá na praia e às 16h10 eu upei o meu primeiro nível de coleta. Passei pelo prefeito. E aí, prefeito? Seu ladrão, eu sei que você tá fazendo com o dinheiro do povo, hein? Eu fui ver se o Willy tava na casa dele, mas não encontrei ele por lá. Encontrei a Hayley enquanto eu tava indo pra casa da Marnie, porque no meu desejo eu queria fazer amizade com o Shane e conseguir galinhas azuis antes, né, do primeiro ano terminar. Mas é uma coisa que eu não consegui, nem coloquei nos objetivos aqui porque eu não cheguei nem perto, mas passou pela minha cabeça, sabe? Mas eu não tive condições de continuar com esse objetivo. Então, assim, se pudermos colocar um objetivo lá que já tá falhado, e não que eu vá conseguir todos os outros, né? Você vai ter que assistir até o final do vídeo pra descobrir. Eu voltei pra casa, comi tudo que eu coletei e gastei toda a energia limpando meu terreno. Guardei meus itens que eu consegui durante o dia. Plantei todas as sementes que eu encontrei, reorganizei minha casa e fui pra cama. Caminha. Primeiro dia completado com coleta nível 1. E o segundo dia começou aqui na Fazenda Perfeição e eu reguei minhas plantas, peguei madeira para um baú, fui ler a carta do nosso pescador favorito para poder pegar a vara dele. Vamos lá na praia, meus amigos. Que isso, a primeira missão é pegar enguia. Como que pega enguia com a vara velha do Willy? Não tem como. Tchau. Mas, como eu não queria ser completamente grossa, eu fiquei pescando com ele até as 9, né? O horário que ele iria começar a trabalhar. E assim que ele foi para a loja, eu subi as montanhas. Cumprimentei o Alex no caminho e comecei o dia de pescaria. E é aquilo, né? No começo não tem como fugir da pescaria. Ao meio-dia, eu upei o primeiro nível de pesca. Encontrei carvão. Encontrei cobre, o que é legal porque o cliente vai me trazer a receita da fornalha amanhã. Subi de nível às 4h30 novamente. Eu encontrei ferro, dei oi pro Sebastião e voltei para pescar. Pesquei até ficar muito tarde, fiquei consumindo os peixes mais baratos, peguei todas as coisas, voltei para minha casa e coloquei todos os peixes na caixa de envio. E fui pra cama. Nessa noite eu upei pesca nível 1 e pesca nível 2 e ganhei o total de 1.829 com os peixinhos pescados. Mais um dia aqui na Fazenda Perfeição, eu recebi a visita do cliente. Com a receita da fornalha eu vi que eu não tinha cobre nenhum, então eu decidi passar meu dia pescando. Às 9h40 desci no cliente e abri um geodo. Doei alguns artefatos no museu. Peguei a missão, completei a missão. Comprei uma vara de fibra de vidro, completei 100 iscas e voltei correndinho para as montanhas para pescar. Afinal, um dia de chuva a gente tem que aproveitar. Ao 12h50 eu percebi que não era lá que eu tinha que pescar hoje.
Porque simplesmente eu não consigo pegar nenhum peixe valioso ainda pelo meu nível de pesca. Então desci correndo pra cidade. Porque até as 2 ou as 4, não me lembro, tem bagre aqui no rio. Às 3 horas eu consegui a conquista do Rei Pescador. Como todos imaginaram, eu infelizmente não consegui pegar o bagre, mas às 7 horas lá na praia, enquanto eu tentava pegar a enguia, eu consegui pescar uma semente antiga. Às 9h30, um boneco antigo. E às 10 horas, finalmente, eu consegui pescar a enguia. Então eu fui correndo entregar pro Gus para conseguir completar aquela missão super difícil que ele já me entregou logo de primeira. Recebi a recompensa e voltei para casa. Guardei tudo no baú, voltei correndo pra praia pra pegar todos os peixes que eu deixei no pier e voltei para casa. Gastei o restinho da minha energia cortando árvores, desmaiei. E nessa noite eu consegui upar a pesca nível 3 e a pesca nível 4. Quarto dia, mais uma chance de brilhar. E eu recebi uma mensagem da Robin, falando que ela pode me construir coisas. Recebi também o Willy me mandando uma mensagem sobre as novas varas que ele possui. O Camundongo me mandou uma mensagem sobre a loja dele e o Harvey me avisou que ele cobrou R$ 65 para me salvar na frente da minha própria casa. Me deixasse aqui, cara, não faz nenhum sentido. Reguei minhas plantas. Peguei tudo que eu poderia levar para o museu. Cortei mais algumas árvores, porque não tenho, né? Não tenho escolha, a não ser cortar árvores. Mas eu vou parar de deixar essas time-lapses para o vídeo não ficar tão repetitivo. Às 8h10 eu consegui subir o nível de coleta. Passei no museu para deixar todos os artefatos que eu tinha encontrado. No Gus, para ver quanto que valia o cobre dele, para ver se eu tinha dinheiro para comprar. Eu saí de lá triste, pensando o quanto eu sou pobre. Voltei para minha fazenda e plantei todas as sementes que o Gunter me deu lá no museu. Guardei tudo no baú. Fui para as montanhas pescar. Às 6 horas, eu consegui subir para o nível 5 de pesca. Às 10h50, eu consegui a conquista grande pesca. E às 11h40, eu peguei todos os peixes que eu consegui e voltei para minha casa. Chegando lá, eu fiz um novo baú, onde eu guardei apenas os peixes. E fui pra cama, e nessa noite eu consegui os níveis 2 de coleta e o nível 5 de pesca, onde eu escolhi a profissão de pescador. Os peixes valem 25% a mais. E no quinto dia eu recebi o gatinho, o qual eu nomeei Garfield porque ele é laranja e eu não consegui pensar em nenhum outro nome. Colhi todas as minhas chirives chegando ao nível 1 de cultivo. Reguei também as plantas antes de pegar madeira e passar lá pela cidade, onde eu pulei a cena do centro comunitário, li a placa dos Junimos para amanhã o feiticeiro me chamar para me ensinar a língua dos Junimos e fui para as minas, onde eu criei um baú, coloquei todas as comidas e comecei a descer. Hoje é um dia de muito, muito azar, então demorou muito para eu encontrar todas as escadas. Mas eu vou deixar a time-lapse aí para vocês verem como foi esse primeiro dia. Eu não quis desistir. Então, às 2h40 eu cheguei no nível 5. Eu tentei coletar o máximo de cobre possível, porque eu queria fazer a fornalha e também ter barras para upar minhas primeiras armas. Nesse horário eu já estava um pouco mais confiante, porque foi bem menos tempo, né, que eu consegui chegar no nível 10, que eu cheguei às 7h50. Eu voltei pro nível 0 para esvaziar minha mochila. Voltei pro nível 10, peguei a botinha que eles me dão e continuei tentando chegar no nível 15. Como eu disse, o dia era de muito azar, então não importava. Teve fase, a última fase mesmo, eu cavei até a 1h40 e eu não consegui encontrar. A 1h40 eu desisto e volto para a superfície. Pego tudo que eu consigo carregar e decido desmaiar por ali mesmo, já que como eu upei várias habilidades, eu não vou ter nenhuma penalidade. Essa noite eu consegui o cultivo nível 1, mineração nível 1 e combate nível 1.
E hoje a gente recebe a carta do feiticeiro pedindo pra gente passar na casa dele. O Marlon da guild também me passou a missão de matar 10 gosmas pra poder entrar na guild. Eu fiz a minha primeira fornalha e enquanto eu derreti os meus cobres pra upar o meu machado, eu fui limpando a minha fazenda. As sementes mistas que eu consegui eu plantei, eu fiz um espantalho pra completar a missão. Eu também juntei todos os meus peixes, porque eu precisaria de dinheiro para upar o meu machado. Passei no ilha e vendi tudo. Levei 300 madeiras para abrir a pontinha. Eu queria fazer isso já no primeiro sábado e eu consegui. E logo em seguida eu passei no Clint para deixar a minha ferramenta. Na volta eu passei no Pierre e também peguei a segunda tier de mochila. E passei na casa do feiticeiro para tomar aquele chá estranho que ele me oferece. Eu não sei se eu devia ter aceitado. Mas no fim, apareceu uma magia da floresta nos meus conhecimentos e eu fiquei feliz. Voltei coletando tudo que eu podia. E às 4h30 eu subi o nível de coleta. Depois eu voltei para casa, deixei tudo que eu coletei e peguei tudo que eu poderia trazer para o centro comunitário, fiz as doações que eu precisava. Consegui abrir mais 2 salas e não completei mais nenhum outro conjunto. Disso eu voltei coletando pela cidade. Nessa noite eu completei a coleta nível 3 e eu ganhei 2.383 hoje. E o primeiro domingo começa, eu peguei a receita de refogado. Reguei todas as minhas plantinhas e passei no PR para pegar todas as plantações que eu precisaria para o centro comunitário. Também levei alguns geodos. Então, eu já passei no cliente para abrir cada um deles e doar ali no museu para completar e ter acesso aos esgotos, né? Eu tô tentando fazer uma organização por cores. Passei e deixei o presente de aniversário pro prefeito, esse idiota, mas tudo bem. Plantei minhas coisinhas e dei de noob e só saí. Esqueci de aguá-las e fui para as minas. Nesse dia, apesar de ser um dia que os espíritos estavam neutros, eu não tive muita sorte com as escadas. Eu cheguei no nível 15 às 7h20 e desisti da mineração à 00:30 porque eu só alcancei o nível 18. Então eu voltei para casa para não ter penalidade de energia, já que eu também não tinha upado nenhuma habilidade. Quando eu saí da mina, eu organizei minhas coisas, fui para casa e quando eu cheguei lá eu tive a grata surpresa de ver que eu não tinha regado nada. 1h40, reguei o máximo que eu consegui e fui para cama. Na segunda-feira, obviamente, a primeira coisa que eu fiz para não cometer o erro novamente foi regar minhas plantações e já fui para as minas. E enquanto eu descia os níveis, sempre que eu completava um elevador, eu voltava, guardava minhas coisas, colocava mais cobre para derreter. Eu fui fazendo isso então a cada 5 níveis. Subia, derretia cobre e voltava. Ao 12h30 eu subi uma habilidade de combate. Hoje é um dia de sorte, então foi mais fácil de encontrar as escadas e quando eu encontrava eu já descia. Então às 3h30 eu cheguei no andar 20 e peguei a espada de aço, que não é tão melhor do que essa espada enferrujada horrível que o Marlon dá pra gente. Eu passei na guild, vendi essas 2 baratinhas e comprei uma de fêmur. Eu raramente faço isso, mas é que nesse save realmente não me veio nenhuma escadinha. Apesar de eu ter matado vários slimes com estrelinha e tudo mais. Mas enfim, voltei para as minas. E o dia foi bem mais fluido. E às 7h10 eu cheguei no andar 25. Completei uma matança de monstros às 9h40. E a 1h40 eu cheguei no andar 30. Eu peguei minhas coisas, tentei voltar pra casa, mas desmaiei no meio do caminho. Nessa noite eu upei o combate nível 2, mineração nível 2 e não tive nenhum ganho. O dia 9 foi mais um dia de chuva, então eu fiquei pescando na frente do Clint para completar uma missão, eu acho, enquanto ele não abria.
Assim que deu 9 horas, eu fui lá coletar o meu machado de cobre, abrir alguns geodos e deixar minha picareta para fazer o upgrade de cobre. Como faltou dinheiro para fazer o upgrade, eu fui no museu, doei as pedras novas e fui ali para a vila mesmo pescar bagre, porque é um dia de chuva, e em dia de chuva o melhor jeito de ganhar dinheiro é com bagre. Às 2h10 eu consegui o meu primeiro ovo de dinossauro. Isso é incrível, eu não consegui acreditar. Foi muito cedo. Eu pesquei uma fruta de semente antiga e um negócio de dinossauro. Espada nenhuma, mas eu não vou reclamar, entendeu? Eu comprei a minha espada de fêmur e tá tudo bem. Na volta eu passei no centro comunitário e doei mais alguns itens. Vendi tudo antes de voltar para a praia para pegar em guia para também doar no centro comunitário, como elas aparecem à noite, né? Peguei uma de primeira e já peguei uma segunda para fazer um lago lá em casa. Foi rápido. Já passei no bar, dei uma cerveja pro nosso alcoólatra favorito, que eu não deveria estar fazendo. Passei no museu doar em guia. Esqueci de deixar a brema, mas eu deixei guardadinho, separadinho. Vendi o resto das minhas coisas. Me preparei para o dia seguinte, onde eu iria para as minas e fui dormir. Nessa noite, o nível de pesca subiu para o nível 6 e eu ganhei um total de 2.761 ouros. E o dia 10 começou diferente. Com o meu upgrade de machado, eu consegui cortar as madeiras de lei da minha fazenda. E às 7h50 eu consegui o nível 6, o nível 4 de coleta. Às 10h50 eu passei no Clint, deixei minha picareta para fazer o upgrade também. Dei um presente para o Vincent lá no museu. E fiquei pescando pelos peixes de oceano para doar no centro comunitário. Às 2h10 eu encontrei um diamante, passei no centro comunitário. Fui para as montanhas. Pesquei até mais ou menos umas 6 da tarde. Passei na mina pegar tudo que eu poderia carregar para casa. Dei água pro Garfield, organizei o meu inventário. Coloquei tudo para vender e percebi que eu não tinha regado de novo minha plantação. Então fui fazer isso antes que eu desmaie no meio da rua. Deu tempo, então eu fui dormir e nessa noite eu consegui a coleta nível 4, como eu falei. E tudo que eu vendi me rendeu um total de 1.463 ouros. Tentando não errar, iniciei o dia regando minhas plantas, recebi aquela cartinha da Robin, porque ela perdeu o machado dela. Então a primeira coisa que fiz foi isso, buscar o machado dela. Eu pesquei até da hora da loja dela abrir. Fui para lá, comprei 2 caminhos e na esperança de construir um lago de peixes, eu levei os materiais, mas eu não tinha dinheiro. Então para não perder a viagem, eu mudei o lugar da minha casa, completei a missão do machado, decidi pescar até o final da noite ali pelas montanhas. Às 6 horas eu consegui o nível 7 de pesca. Então às 11h10 eu decidi voltar para casa passando pelo centro comunitário. Ativou a cena com o Linus, eu assisti para aumentar a amizade com ele. Fui para o centro comunitário, doei todos os itens que eu tinha disponíveis. Assim que eu cheguei em casa, eu organizei meu inventário, vendi tudo que eu podia e fui para a cama. Nessa noite, a gente conseguiu upar o nível 7 de pesca e os ganhos totais foram de 3.702. Uma dúzia de dias se passaram. Nesse dia, eu fiquei limpando a minha fazenda enquanto eu derretia ferro. Eu tinha 4 barras, eu queria aumentar o meu machado para ferro e ainda me faltava uma. Eu precisava chegar antes das 2 no cliente. Eu consegui, coloquei uma fornalha lá, fui comprar o ferro dele, eu sentei, cara, muito tansa. Mas deu certo, comprei o ferro, coloquei para derreter, passei no museu para doar um rubi. Eu tava com fome porque eu já tinha feito todos os cuidados da fazenda, então eu pesquei um pouquinho no rio ali. Mas às 3h20 eu decidi voltar porque eu fico com muito medo dele fechar. Ele fecha às 4, né? Então voltei correndo ali pro Clint. Ficou pronta às 4. Às 4 eu tirei da fornalha e já mandei o machado para fazer o upgrade. De lá eu fui pro centro comunitário, doei os itens que eu carreguei. Passei nas minas e comecei a descer. Entrei nas minas às 5h40. 10 da noite eu desisti. Era um dia de azar, então não valia a pena gastar meus itens, os que eu nem tinha, eu tinha comido tudo já, então eu voltei para casa e fui para cama. No dia 13, eu tive uma ótima notícia ao acordar, minhas plantações estavam prontas, então eu consegui o cultivo nível 2. Ah, meu pai me mandou 500 dinheiros, olha que lindo. Eu dei água pro Garfield, fiz carinho nele. E, como é Festival do Ovo,
E um dia de muito azar, eu decidi fazer mais sementes com tudo que eu coletei. Replantei, deu certinho ali no quadrado, foi muito satisfatório. Reguei tudinho. Vi que eu tinha ali 20 espaços, né, para plantar morangos. Então, eu já preparei esses 20 espaços enquanto eu consumia os itens que eu coletei hoje mesmo. Chegando no festival, eu comprei 20 sementinhas de morango, que vai ser o meu dinheiro esse mês. E me preparei para derrotar, massacrar todas as crianças dessa vila. E foi no Zoom que eu consegui o meu recorde em pegação de ovos nesse jogo. Foram 12 ovos nessa corrida. E o Linus, claro, me parabenizou pelos melhores ovos da cidade e me deu meu primeiro chapéu de palha, que eu recebi com muito grado. Já usei ele, queria me sentir da fazenda mesmo. Voltei para casa, plantei todos os morangos. Vendi um de cada item que eu coletei. Já tô pensando naquela missão de enviar todos os itens, né? E fui dormir. Essa noite eu consegui o cultivo nível 2 e ganhei pouco dinheiro, um pouquinho mais de 300 ouros. Hoje é dia 14 e eu percebi que eu não lembrei nenhum dia de passar na mercadora. Então de manhã eu passei no centro comunitário e deixei o couve-flor e desci para ver o que ela tinha para me vender hoje. Percebi que ela tinha alguns itens, eu já peguei uma tilápia e fiz os cálculos e vi que por 1.500 eu compraria mais 3 itens para o centro comunitário. Então eu corri lá no PR, vendi tudo que eu tinha em mãos, inclusive o presente da Hayley. Nessa hora eu já tinha passado na casa dela e ela não estava lá, então a culpa foi dela. Consegui os 1.500. Antes de voltar para falar com a mercadora, eu passei no cliente, peguei meu machado de aço, encontrei o novo presente da Hayley nos fundos do cliente, passei na casa da Hayley pela segunda vez e ela ainda estava no quarto dela. Fui para perto da casa da Marnie e ativo a cena com as crianças, mas eu agradeço muito a elas. Eu sei que o Gunter tem a chave dos esgotos. Consegui comprar tudo que eu queria, sobrou 15 míseros ouros para mim. E coletei tudo que eu podia dentro da floresta. Passei pelo vale coletando tudo que eu pude. Voltei para a fazenda e peguei alguns materiais e já completei o conjunto de construção. E não consegui completar mais nenhum outro conjunto, mas doei um cogumelo para os recursos exóticos, um cogumelo e uma avelã para os recursos de outono, o pêssego para o conjunto. Às 7h10 eu desci para a mina. E apesar de ser um dia de sorte, eu não fui muito longe. Eu consegui chegar no nível 35. Organizei os meus itens e voltei correndo para casa. Eu vendi tudo que eu não ia precisar, dei uma organizada pela minha fazenda e fui dormir. Nessa noite eu consegui upar mineração nível 3 e coleta nível 5. E eu escolhi a profissão coletor, onde eu quero o dobro de itens sempre que eu coletar alguma coisa. E eu finalizei o dia com uma venda bem pouquinha de 142 ouros. O dia 15 não teve muita emoção. Começou a temporada de amoras silvestres, mas eu não saí para coletar tanto. Aceitei uma missão da Maru, cuidei das minhas plantas e fui para as minas. Me preparei para descer, era um dia que os espíritos estavam um pouco felizes, então às 10h20 eu comecei no andar 35, meio-dia e 40 eu estava no nível 40, às 3h50 eu consegui descer para o nível 45 e às 11h30 eu cheguei no andar 50. Peguei todas as recompensas, tudo que eu tinha pegado na mina nesse dia e voltei para casa. Nesse dia eu fui dormir e pela primeira vez em todos os meus saves eu recebi a visita da fadinha. E ela deixou algumas plantações prontas para minha felicidade. Nessa noite eu consegui o combate nível 3. E tudo que eu vendi me rendeu um total de 55 ouros. Dia 16 começou, eu saí da minha cama. Dei uma mensagem do Pierre que eu não me importo muito. Aproveitei e coletei todos os morangos que aquela fada deixou pronto para mim. E consegui o cultivo nível 3 às 6h10. Coletei tudo que tinha ali por perto e comecei a limpar minha fazenda. Eu tô mostrando aqui como que já tá limpinha a fazenda, quase sem detrito. Coletei o restante das madeiras de lei, os troncos caídos e passei
no centro comunitário para doar todos os itens que eu tinha. Então eu consegui completar mais um conjunto na copa, o que me liberou ali o corredor. Eu doei mais alguns itens sem completar nenhum conjunto, tirando de geólogo, que eu já consegui deixar prontinho, e ganhei alguns geodos, liberando também a sala mais esperada desse ano, o nosso ônibus para o deserto. Às 8h30 eu cheguei nas montanhas e pesquei até da 00:30, voltei para casa, organizei todo o meu inventário, vendi tudo que eu podia e fui para a cama. Nessa noite, eu consegui o cultivo nível 3, liberando as abelhas, que eu achei que eu ia trabalhar mais com elas, mas não ocorreu. E ganhei um total de 1.584 ouros. O dia 17 se iniciou como normalmente. Eu cuidei de todas as minhas plantações. Passei no centro comunitário, passei no Clint para abrir alguns geodos e depois no Gunter para doar todos os artefatos novos que eu encontrei. Voltei no Clint e eu mandei a minha enxada para fazer o upgrade de cobre. Depois disso eu passei lá atrás de onde fica o mercador de livros e peguei um ticket de prêmio que fica escondido atrás daquela madeira de lei. Passei na casa do prefeito e peguei o meu primeiro prêmio desses tickets, que são 12 sementes de cenoura. E pesquei até o final do dia nas montanhas. 00:20, eu subi para o nível 8 de pesca, peguei tudo que eu podia e voltei para casa. Vendi tudo e fui para a cama. E como eu falei nessa noite, eu consegui o nível 8 de pesca e ganhei 2.302 ouros. O dia 18 se iniciou um pouco diferente, ou melhor, não iniciou não, eu cuidei da minha fazenda e fui para as minas. Às 9h50 eu já estava lá. E naquele mesmo esquema de a cada 5 níveis voltar, assim que eu completava um elevador, eu voltava e colocava mais barras para derreter. Às 11h20, eu subi o nível de mineração no andar 52. À 1h40, eu encontrei a escada para o andar 55. Eu cheguei no andar 60 e peguei a adaga de cristal. Organizei meu inventário, olhei para o meu baú e peguei as coisas para completar o conjunto dos carrinhos. Antes eu passei lá no Gus e aproveitei para dar o presente de aniversário para Pan. Então eu completei os carrinhos, os conjuntos dos carrinhos. A primeira sala completada do centro comunitário, dia 18 da primavera. Junimos fizeram festa, levaram uma estrela lá para cima que eu ignorei e eu fui para casa. Fiz carinho no Garfield. Essa noite os carrinhos foram consertados e eu consegui o nível 4 de mineração. E um total de 481 ouros. Recebi no começo do dia a mensagem que a minha enxada estava pronta. E como é um dia de chuva, eu vou poupar muita energia de regar esses campos. Passei na vendedora, ela não tinha nada de interessante para me vender. Então eu fui para Jodie e completei a missão que eu aceitei no início do dia, de levar um couve-flor para ela. Passei no PR e tentei vender as coisas que eu não ia precisar, para completar os 5.000 para mandar minha picareta para arrumar. Abri espaço doando uma água marinha no Gunter. Depois eu voltei lá porque eu abri um geodo e achei um capacete de anão, eu acho. E eu organizei por cor, porque, sei lá, eu quis. Utilizei os carrinhos pela primeira vez. Fui para as minas. Deixei uma timelapse bem rapidinha, porque eu fiz só 5 níveis. E como foi um dia de sorte, foi bem rápido. Às 2h50 eu cheguei no andar 65. E eu voltei lá no Clint, antes dele fechar às 4, para mandar a picareta para fazer o upgrade para ferro. Fui na guild, vendi as minhas espadas antigas e fiquei com a espada de recompensa da matança de monstros que eu completei há alguns dias, que ela é rápida. Limpei minha fazenda até terminar minhas energias, plantei todas as sementes mistas que eu encontrei. Eu fui dormir. Nessa noite eu consegui a coleta nível 6 e um total de 414 ouros. No dia 20, o Demetrius apareceu na minha casa me perguntando que tipo de caverna eu queria. Eu escolhi a de cogumelos porque ela já vem com um desidratador que custa 10.000 e eu preciso dele. Eu consegui o nível 4 de cultivo enquanto eu coletava tudo que estava pronto. Fiz novas sementes mistas e plantei tudinho, cuidei, reguei. Fui lá na caverna para pegar o desidratador e já deixei ele fazendo a primeira compota de morangos, porque isso aqui vale muito.
Dei um presente pra Robin, um pro Demetrius, voltei pras minas. Como eu tava com a picareta arrumando, eu fiquei reiniciando o nível 50 e 61 pra tentar encontrar espíritos da poeira, mas não deu muito certo. Eu até cheguei a encontrar um dar infestado, mas às 8 eu saí das minas e passei na cidade. Dei um presente pro Sebastian, dei um presente pro Shane que tava de aniversário. E quando eu tava voltando pra casa ali pela casa da Marnie, ativou a cena com o Shane. Eu pulei. Depois eu coletei por toda a floresta, porque é sábado, né? De sábado as coisas se reiniciam. Deixei aí na telinha o meu avanço até aqui. Gastei até a última quilela da minha energia e fui dormir. Nessa noite eu consegui subir o cultivo nível 4, o combate nível 4, sem nenhum ganho. No dia 21, iniciei o dia aprendendo salada de rabanetes. Coletei minha primeira compota de morangos, isso vale muito dinheiro. Organizei todo o meu inventário. Passei na cidade para pegar minha picareta, que ficou pronta. Passei na vendedora e, além de eu não ter dinheiro, ela não tinha nada que me interessava. Depois eu fui no centro comunitário e doei um item de inverno. Passei no museu, deixei um pergaminho do anão e coletei todas as recompensas. Fui para as minas para pegar algumas barras e continuar derretendo. E aproveitei para tentar pescar o Chione. Não consegui nesse dia, foi um péssimo dia, inclusive. Voltei para casa, vendi tudo que eu consegui, que não foi muita coisa. Organizei ali meu inventário, fiz carinho no Garfield e fui dormir, claro. No dia 21, então, eu consegui 482 ouros. No dia 22, eu já fui lá no cliente, vendi algumas barras para completar 2.000 e deixei o meu recador para fazer o upgrade para cobre, que vai chover amanhã, então eu não preciso regar amanhã. E pesquei até o final da noite ali na praia. Como ontem e hoje foram dias de azar, não foi muito rentável fazer nada, descer na mina, nem pescar. Então, meia-noite e meia eu voltei para casa, vendi todos os peixes que eu não iria precisar e fui dormir. Nessa noite, eu consegui um total de 3.548 ouros. Dia 23, dia de chuva, meu regador ainda não ficou pronto. Eu recebi a mensagem do prefeito sobre a dança das flores amanhã. Fiz algumas coletas pela minha fazenda e consegui o nível 5 de cultivo. Pesquei amanhã e vendi os peixes no Willy. E depois pescando ali na vila, eu encontrei o Joias do Mar, que vai fazer eu encontrar ovas quando eu conseguir tesouros durante a pesca. À noite eu fui atrás do Clint, tirei um tronco grande, uma pedra grande e peguei um segredo numa lata de lixo dourada que tem ali, que é o buffet de lixo, que ele tem chance de me render itens de melhor qualidade nas latas de lixo dos vizinhos. Nessa noite eu também consegui fazer um pano com a máquina de reciclagem, coloquei para vender e fui dormir. Subi o cultivo nível 5 e escolhi a profissão que faz crescer 10% mais rápido as minhas plantações. E essa noite eu fiz um pouco mais de 7.600. No dia 24, eu comecei limpando toda a minha fazenda. Peguei todos os troncos, as madeiras de lei, fiz carinho no Garfield, cuidei da minha plantação e fui para a Dança das Flores. Lá eu comprei a receita do espantalho raro. Na realidade, eu comprei o espantalho raro e a receita do barril de flores. E como eu não tenho amizade com ninguém ainda, porque eu fiquei antissocial durante a primavera, eu assisti, chupando meu dedo, a dança no cantinho. No dia 25, o meu regador estava pronto, então eu já passei no cliente para buscar assim que ele abriu. Comprei a vara de irídio e pesquei o dia inteirinho. Por quê? Dia 25 bateu o desespero. Eu quero pegar o Lenda e eu possivelmente não vou conseguir. Meio-dia 20 eu consegui o nível 9 de pesca e agora eu preciso que chova. À 1h30 eu encontrei o catálogo de lixo, entreguei alguns itens no centro comunitário e completei um conjunto. Eu não tinha regado as coisas de manhã, eu reguei agora. Essa noite a gente teve a pesca nível 9 e rendeu 1.697 ouros. Na sexta-feira, dia 26, eu também cuidei das minhas plantas. Aceitei uma missão de pesca para ganhar um ticket.
Dei o presente de aniversário para o Pierre. Comprei algumas xeríveas, porque como eu não consegui fazer 5 xeríveas de ouro, eu comprei para plantar na estufa, se for necessário. E pesquei esse dia inteiro também, porque eu ainda estava na esperança que no dia 28 chovesse. Dia 27 eu sabia que não. Às 6h40 eu terminei a missão e entreguei ela para o Willy. Peguei minha recompensa na casa do prefeito. E pesquei até o final da noite. Essa noite, eu consegui 4.220 ouros e a conquista vaqueiro. Eu ganhei 50 mil no meu save. Então, eu tô terminando a primavera com 50 mil no meu bolsinho. Fiz todos os cuidados da fazenda e às 11h10 eu encontrei o chapéu de lixo bem na frente do Alex. Então, aproveitei e dei um bolo para ele, um para Hayley e um pro Sebastian. Por quê? Porque sim. Pesquei um madeirão lá na Floresta Secreta. Dei um presente de aniversário para a Emily. E fui dormir. Nessa noite, eu consegui o total de 3.384 ouros. No último dia de primavera, eu acordei para uma plantação prontíssima. E eu consegui o nível 7 de coleta. Mas eu deixei esse sonzinho muito satisfatório para vocês ouvirem comigo. Criei 2 jarras de conserva e já deixei alguns coletáveis processando ali. Dei um presente pro Linus. Comprei uma cereja e semente de alho e uma semente rara da Mercadora. Fiz uma limpa em todos os meus baús para vender, né? Para ter assim o último lucro da temporada. Ai, gatinho bonitinho. Ela tá com ciúmes que eu tô falando com o computador, tadinha. À 1h30 eu fui dormir. Nessa noite eu consegui a coleta nível 7. E com tudo que eu vendi, eu consegui 11.754 ouros. Nessa primavera, eu não consegui completar nenhum objetivo. Eu não consegui pegar o peixe lendário da estação. E é isso, eu não consegui nenhum objetivo. Será que no verão isso muda? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho para saber quando vai sair o próximo vídeo.